Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre o efeito Lindy, né? O que é esse efeito Lindy? Ele diz que quanto mais tempo um produto ou um serviço, ou principalmente uma ideia existe, maior é a tendência que esse produto, serviço ou ideia vá continuar existindo ao longo do tempo. Esse efeito, foi observado pela primeira vez em 1964 por um cara chamado Albert Goldman. Ele era um acadêmico. Na época, ele frequentava um restaurante muito famoso chamado Lindy's, que ficava lá em Nova York. Nesse restaurante, convencionalmente, ia sempre humoristas fazerem apresentações, tanto apresentações no próprio local quanto nas televisões. Os humoristas se encontravam neste local. E o Goldman percebeu um seguinte fenômeno: quanto mais tempo o humorista se apresentava lá, quando eu digo tempo em relação à carreira dele, quanto mais duradoura era a carreira, mais duradoura tenderia a ser a carreira dele para os próximos anos. Ao passo que os novos entrantes, os novos comediantes, eles eram ciclados muito mais rapidamente. E ele observou esse efeito e chamou isso de Lei de Lindy na época. E alguns anos mais tarde, em 1984, um cara chamado Mandelbrot, ele era um matemático, ele simplesmente conseguiu formular isso, estatisticamente, probabilisticamente, que esse efeito realmente era real, e isso ficou mais formalizado, digamos assim. E quem fala um pouco também sobre o efeito Lindy é o Nassim Nicholas Taleb, o famoso autor do livro Antifrágil, que eu já falei com vocês algumas vezes aqui nesse canal. Ele também é autor de alguns livros muito famosos, como A Lógica do Cisne Negro e Arriscando a Própria Pele. Então, quando vocês ouvem os canais falando aí, Skin in the Game, é justamente por causa do nome desse livro do autor Nassim Taleb, Arriscando a Própria Pele. Então, o Nassim Taleb, ele faz uma seguinte divisão aqui para ficar bem mais claro o entendimento. Primeiro, a gente vai dividir aqui o que é perecível do que é não perecível. Basicamente, como exemplo de algo perecível, vamos citar nós mesmos, os seres humanos. Todo mundo sabe que uma hora a gente vai morrer, então nós somos orgânicos, Quanto mais o tempo passa, mais próximos da nossa morte nós estamos. Agora vamos então falar sobre algo que é não perecível. Primeiro vou dar o seguinte exemplo. Esse livro aqui, se a gente for pensar no livro como algo físico, a gente considera ele perecível, porque ele desgasta ao longo do tempo. Porém, a tecnologia livro, o conceito livro, o livro intangível, aquilo que a gente não pode tocar, simplesmente é algo não perecível. Outro exemplo de algo não perecível. Vamos lá. Se a gente pega um automóvel físico específico, ele é perecível, porque ao longo do tempo ele se desgasta e pode até ficar inutilizável. Agora, o automóvel como tecnologia é algo não perecível, porque ele é algo intangível. Acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Por ser não perecível, não necessariamente ele é eterno, não é isso que eu estou dizendo. Simplesmente ele não se degrada ao longo do tempo. Calma que eu vou explicar, vai ficar ainda mais claro. No livro Antifrágil, o Nassim Taleb, em uma parte aqui, ele fala de uma forma muito legal, ele separa o que é perecível do que é não perecível, levando em consideração o efeito Lindy. Ele escreve o seguinte: para o perecível, cada dia adicional em sua vida traduz-se em uma expectativa de vida extra mais curta. Para o não perecível, cada dia adicional pode implicar uma expectativa de vida mais longa. E aí então o Nassim Taleb vai um pouco além no livro e mostra como funciona essa estatística do efeito Lindy. Ele diz o seguinte: um livro que ele é editado há 40 anos, ele tem uma probabilidade de ser editado por mais 40 anos. Essa chance é muito maior do que um livro que é editado por apenas 5 anos, de conseguir ser editado por mais 5 anos. Então esse efeito meio que exponencial que o efeito Lindy carrega com ele. E ele vai um pouco além, ele bota uma pimentinha. Caso esse livro que já era editado há 40 anos seja editado por mais 10 anos,
Agora, a maior probabilidade é que ele vá continuar a ser editado por mais 50 anos e não mais 40. Essa estatística é comprovada pelo efeito Linde. Novamente, eu estou falando sobre probabilidade, não é certeza, mas pegando uma média, essa é a tendência que as tecnologias, né, as ideias, tudo isso com o produto e serviço, essa parte do intangível, que eu acho que eu consegui explicar para vocês, essa que é a probabilidade que ele vai continuar existindo pelo mesmo tempo que ele já existiu. Então, de forma estatística, essas tecnologias que eu estou dizendo para vocês, elas estão na metade da vida delas até esse exato ponto do tempo em que nós vivemos. E novamente, como esse tempo que elas existem vai variando ao longo do tempo, a vida extra, estatisticamente, também aumenta. Obviamente, para aquilo que é não perecível, como eu falei para vocês. Legal, Roberto, achei muito bacana você ter falado desse efeito Linde, mas e aí, o que vai mudar na minha vida? Eu posso usar isso ao meu favor por acaso? É óbvio que você pode, vou dar alguns exemplos. No caso de livros, né? Olha que interessante, como você sabe que quanto mais tempo um livro existe, maior a probabilidade que ele vai continuar existindo ao longo do tempo, você pode se beneficiar disso. Como? Você optando por livros mais antigos. Você não precisa deixar de ler novos livros, mas dar preferência aos livros mais antigos é muito interessante. Se você parar para ver, as ideias dos livros antigos já foram testadas pelo tempo, então eles venceram o tempo. Então eles te dão bagagem, por exemplo, para você poder conversar com pessoas para o resto da sua vida. Entendeu? Ao passo que um livro que ele é editado há apenas 3 anos, a chance dele não continuar, a chance dele não conseguir vencer o efeito do tempo é muito maior do que um livro, por exemplo, O Príncipe, que existe há 500 anos. Ou não precisa nem ir tão longe, livros do Napoleon Hill, que existem desde 1930 mais ou menos, eles já venceram o tempo. Então isso te dá uma bagagem, certamente para o resto da sua vida você vai ter conteúdo para conversar com várias pessoas. Ainda falando sobre livro, um insight que o Bruno Perini falou que eu achei muito interessante. Quem não conhece o Bruno Perini, ele tem um canal aqui no YouTube que se chama Você Mais Rico. Ele falou uma coisa bacana nos stories dele do Instagram que me marcou bastante. Ele faz o seguinte: para cada 3 livros que ele lê, 2 são mais antigos e 1 é um livro novo. Então ele dá essa preferência por livros que já venceram o tempo. Eu achei isso simplesmente sensacional e eu comecei a adotar isso para minha vida também. Falando sobre o efeito Linde, o que eu acho fenomenal dele é que a gente precisa ser humilde para pensar que muitas dúvidas que nós temos, ideias que nós temos, certamente muita coisa já foi pensado ao longo de milênios, ao longo de séculos, né? Então, assim, a gente encontrar resposta nos livros é muito interessante, porque muita gente já pensou nisso, né? É uma questão de humildade, a gente achar que não sabe de tudo, né? É óbvio que alguém já pensou em algo antes e tem muitas respostas escritas por aí que a gente pode aproveitar disso. E aí, então, falando exatamente sobre isso, olha que interessante. Tem um livro que eu conheci, que é do Marco Aurélio, né? Que ele era o imperador de Roma, um dos homens, ele era o homem mais poderoso da época dele, inclusive. E essas ideias aqui do livro Meditações do Marcos Aurélio foram escritas há quase 2000 anos, né? Pouco depois de Cristo nascer. E é um dos livros mais legais que eu já li na minha vida, que tem uns ensinamentos simplesmente fantásticos e super atuais. Esse livro aqui, certamente eu vou falar muito ainda nesse canal. Se eu puder fazer uns 200 vídeos sobre esse livro, eu vou fazer. Eu só estou citando aqui a efeito do tempo, né, de 2000 anos. Então, existe uma probabilidade muito alta que essas ideias contidas aqui sejam lidas por mais de 2000 anos. Esse livro ele é uma espécie de diário que o Marco Aurélio tinha. Ele falava sobre ele mesmo, como ele observava algumas características das pessoas, o que ele achava certo, o que ele achava errado. Era uma conversa com ele mesmo, que ele fazia como um diário. E nunca imaginou que isso viraria um livro, né? Isso que é o mais interessante. Mas enfim, vamos continuar o vídeo aqui que eu tenho muito o que falar ainda sobre esse livro. E nesse canal, que eu também já falei sobre ações, eu sei que tem pessoas aqui que me acompanham justamente por causa de ações, eu acho interessante falar algumas coisas. A gente pode usar o efeito Linde a nosso favor da seguinte forma. A gente pode reparar que muitas empresas listadas na nossa bolsa, elas datam de épocas de 1800 e pouco, 1910, 1920, e essas empresas já foram mais do que testadas pelo tempo. E isso é um fator muito interessante para a gente analisar quando a gente está avaliando empresas.
É óbvio que existem N formas de avaliar empresas, quanto a vantagens competitivas, quanto a saúde financeira, a análise qualitativa, quantitativa, enfim, tem muita coisa para se analisar. Mas isso é sim algo que pode ser levado em consideração, e não só o tempo que essa empresa existe em si. Olha que interessante. O que essa empresa comercializa? Algum produto, algum serviço? Será que ele já foi testado pelo tempo? Obviamente, as coisas que são recentes não quer dizer que elas vão deixar de existir. Só estou falando que existe uma questão probabilística por trás. Então, por exemplo, quando eu chego para vocês e falo que os calçados existem há milhares e milhares e milhares de anos, a probabilidade é que não haja um produto substituto para os calçados, pelo menos enquanto a gente estiver vivo, é altíssima. Outra coisa, as cervejas, elas existem desde 4.000 anos antes de Cristo. Então elas já têm 6.000 anos de existência aí. Então a probabilidade que as pessoas deixem de consumir cerveja nesse tempo que a gente esteja vivo aqui nos próximos 50, 60, 70 anos, a probabilidade é simplesmente quase zero. Então, conhecendo esse efeito Lindy, a gente pode se beneficiar em várias áreas da nossa vida. E essa mensagem, é esse insight que eu quis passar no vídeo. E se vocês tiverem gostado, eu peço que vocês deixem um like aqui no canal e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Valeu, esse é o canal Insights Aleatórios e tchau!